Aqui, ó, Carnaval de Belo Horizonte no meio de uma polêmica. Câmara de Vereadores aprovou hoje, em primeiro turno, um projeto de lei que restringe a presença de crianças em eventos carnavalescos. Wagner de Oliveira, conte-me tudo, não me esconda nada. Pois é, WT, muita bate-boca, muita confusão, muita discussão durante a votação das últimas 3 horas aqui na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Aqui estão 2 vereadores, o vereador Braulio Lara do Novo é a favor da aprovação desse projeto e a vereadora Júlia Santos que é contra. Os dois vão conversar com a gente aqui. Foram 24 votos a favor da aprovação desse projeto que restringe, proíbe a presença de crianças em alguns blocos da cidade. 13 contra e abstenção, 3 vereadores ficaram, não votaram nem a favor nem contra, se abstiveram nessa votação aqui durante a tarde de hoje. Muita bate-boca, muita discussão, é um bate-boca, aquela velha bate-boca, né, WT, da esquerda contra a direita. Eu vou começar com a vereadora Júlia Santos. Vereadora, vocês perderam essa votação. O que a senhora pensa sobre esse projeto de restringir? A direita usa restringir, a senhora gosta de falar proibir a presença de crianças. Boa tarde, a senhora começa falando aqui. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiro, é um projeto que sobrepõe a responsabilização dos pais sobre a vida das crianças. É um projeto que a gente entende enquanto projeto inconstitucional, principalmente porque ele sobrepõe as instâncias, não cabe ao município legislar sobre isso. Nós já temos uma legislação vigente, responsável federal, que vai determinar, inclusive, sobre as classificações etárias. E quando a gente houve o discurso, principalmente da extrema-direita, dizendo que é um projeto que se baseia puramente na classificação etária dos blocos de carnaval, a gente vem desmistificar isso. Porque se é um projeto que prevê uma multa para os blocos que não cumprem aí com essa classificação etária, é um projeto que proíbe. E, para além disso, a gente questiona qual vai ser o órgão que vai fiscalizar. Qual vai ser o órgão que vai dizer quem são as crianças, quem pode estar ou não nesse bloco? Hoje, em Belo Horizonte, a gente tem um déficit enorme de fiscalização. Hoje nós temos 300 fiscalizadores para o tamanho da capital. Imagina isso no período do carnaval. Então a gente sabe que é um projeto inócuo, às vésperas do carnaval, que para mim se caracteriza enquanto mais uma plataforma eleitoreira, para dar uma resposta às suas bases, daqueles e daquelas que é contra o Carnaval de Belo Horizonte. E a gente dizendo, principalmente no projeto, que ele não prevê quem vai ser entendido enquanto bloco. Se o folião que está ali no bloco, devido à configuração do Carnaval de Belo Horizonte, também é entendido enquanto bloco de carnaval. Vereadora, deixa eu passar a palavra aqui para o vereador Braulio Lara, que votou a favor do projeto, e o senhor ouviu os argumentos da vereadora Júlia Santos do PSOL. O que o senhor tem a dizer? Ela falou 1 minuto e 20. Bem, nós entendemos que o projeto traz uma questão que é proteger as crianças. Então, o que está se dizendo? Que tem uma indicação de classificação de faixa etária para cada um dos blocos. Se o bloco tiver uma classificação de faixa etária livre, ou seja, permitido para crianças, nós não queremos que os pais cheguem lá com as crianças e vejam cenas de sexualização, com situações onde não haja cuidado, de fato, com quem vai frequentar. Então, se o bloco tiver lá classificado como 18 anos, cabe ao pai, obviamente, levar ou não, mas pelo menos está explícito. E, obviamente, isso vem a quem está organizando o carnaval ou outros eventos culturais. Mas é importante que a gente tenha um trabalho de proteção das crianças, uma vez que o Carnaval de Belo Horizonte cresceu tanto. WT, eu estou no meio do tiroteio aqui da vereadora Júlia Santos e do Braulio Lara. Olha, e aí eu vou colocar o WT para me ajudar aqui também nessa confusão. Júlia e Braulio, obrigado por vocês estarem com a gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mostrar é o debate, né? E isso é importante, para além de direita, esquerda, né? A gente tem que pensar no melhor para a cidade. E aí, eu vou começar com a senhora, vereadora, porque a senhora toca num ponto importante sobre fiscalização. A senhora poderia me dar um exemplo do que pode acontecer com o pai, na visão da senhora, o que pode acontecer com o pai que leva um filho a um determinado bloco, onde mesmo com uma classificação etária, né? É um bloco para criança, mas como é que o bloco vai impedir que uma pessoa, vai impedir o comportamento de uma pessoa dentro de um bloco de carnaval? Né? Eu vou responsabilizar esse pai? Eu vou responsabilizar o bloco? Como é que, e quem vai fazer essa fiscalização?
Essas são as grandes perguntas que nós fizemos e que a gente não teve uma resposta, porque o projeto não prevê. O projeto prevê uma multa para aquele fazedor do carnaval, aquele fazedor da cultura. Mas, por exemplo, ele não pode ser responsabilizado pelo livre-arbítrio das pessoas. Se o pai entendeu que aquele bloco é cabível às suas crianças e ele decidiu estar naquele bloco, o bloco vai ser responsabilizado e não o pai. E, para além disso, o que eu acho que é muito mais sério ainda é que coloca no mesmo escopo os blocos afro, a parada LGBT, blocos de carnaval, carnaval de passarela, a corte momesca. Então, o projeto ele tem tanta ânsia dos likes, tanta ânsia e nenhum cuidado de fato com o que eles estão pregando, que é o cuidado com as crianças. Porque o projeto não prevê essa fiscalização. Quem vai fiscalizar? Quem vai ser multado? Isso não está nítido no projeto. Está nas entrelinhas mais uma vez. Braulio, me tira uma dúvida, vereador. Baseado no que a vereadora abordou, como é que vai funcionar isso? Onde vai estar escrito? Eu cheguei, né, com o meu filho ou com a minha filha no centro de Belo Horizonte. Tem um bloco. Vai estar escrito em algum lugar qual é a classificação etária? É uma área reservada, então assim, de 18 anos, tem uma área reservada, vão pedir a documentação para essa pessoa entrar no bloco. Como é que vai funcionar na prática essa legislação? Na verdade, WT, e todo mundo está acompanhando esse debate. O que ninguém quer é um pai de família levar as crianças para um bloco de carnaval que, em tese, é infantil, que é de classificação livre, e você chegar e ver um palco onde estão tendo cenas de sexualização, que haja um golden shower do nada que aparece lá. Então, o produtor tem que ter essa responsabilidade. Agora, a gente sabe que os foliões podem acontecer situações e aí eles têm que ser imputados pelas legislações que, por exemplo, atentado ao pudor e etc. e tal, que já existem. Não é essa a discussão. A discussão é, hoje em BH nós temos aproximadamente 600 blocos. O bloco se auto-intitula lá classificação livre, ele tem que ter responsabilidade sim com o público que está chegando. Agora, se é um bloco 18 ou mais, aí, meu amigo, vai quem quer. Vereador, como é que o bloco vai conseguir controlar o comportamento de um folião? E aí eu vou fazer uma provocação para o senhor e para a vereadora. Por favor, o senhor falou uma família de bem, não é isso? O senhor pode definir o que é família na nossa sociedade, na sua visão? E a senhora pode me definir o que é família na sua visão? Vamos ser simplórios nessa questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente define, de fato, o que uma criança pode ser exposta ou não. Então, não é questão de ficar qualificando o que é família ou não, porque vão ter pessoas que vão ter interpretações diferentes, mas, para mim, família é pai, mãe e filhos. Agora, filhos por quê? Filhos são crianças e as crianças, de fato, é que precisam de ser protegidas. É muito ruim a gente ver uma cultura tão bonita como o carnaval, infelizmente, às vezes, deturpando, inclusive, valores. Então, as pessoas têm que ter o livre-arbítrio de poder ir onde elas bem entendem. Agora, a indicação de classificação etária é que vai dar esse direcionamento. E é isso que o projeto de lei aprovado hoje traz. Vereadora, o que é família? Para mim, exemplifica um total desconhecimento do que é o Carnaval de Belo Horizonte, como se dá a formação dos blocos, e para mim fica nítido, inclusive, na fala do vereador, quando ele fala do atentado violento pudor, né? Coisa que não existe mais, já equiparamos ao crime de estupro. Então, assim, é uma necessidade de aprovar projetos que não têm eficácia. E você colocou de uma forma muito importante, onde que vai estar explícito isso? Se eu estou, por exemplo, com meu filho ou com minha filha, transitando de um bloco para o outro, e a fiscalização me pega nesse trânsito, vai responsabilizar o bloco? Não dá. Vocês entendem as contradições, as camadas de contradições que tem nesse discurso? E, principalmente, eu faço carnaval em Belo Horizonte há mais de 15 anos. Eu sou uma das precursoras da retomada do carnaval de Belo Horizonte. E a gente tem, assim, uma certeza de que o que eles colocam como cenas de sexo explícito, alusão a sexo, não acontece de fato no carnaval. Inclusive, foram apresentadas imagens aqui distorcidas no plenário, que a gente sabe que são irreais.
E, mais uma vez, se vale aí da boa vontade, da ingenuidade, talvez da falta de desconhecimento da população de Belo Horizonte, mais uma vez para suas plataformas eleitoreiras, como eu disse. Agora, vereadora, por favor. Fica um convite para todas as pessoas. Não dá para a gente seguir nesse desmantelamento do carnaval, de uma cultura popular do país, não só de Belo Horizonte. Vereadora, agora eu gostaria de repetir a pergunta para a senhora que eu fiz para o vereador, que é a seguinte: a senhora consegue me definir o que é uma família de bem? Eu gostaria que eles definissem o que é uma família de bem, porque eles colocam num lugar que, como se aqueles que têm um posicionamento ideológico fazem parte aí da família de bem, e nos colocam enquanto, por exemplo, eu, né, vou falar por mim, enquanto uma corpa dissidente, enquanto uma mulher travesti, negra, periférica, enquanto não fazendo parte do que é a família de bem. Hoje a gente viu uma vereadora afirmando isso em plenário. Ela como a família de bem e a gente como fazendo parte, não fazendo parte do que eles entendem enquanto conceito de família de bem. Eu gostaria muito de saber o que é a família de bem para essas pessoas. Porque eu sou de uma família tradicional de Belo Horizonte, que é a família quilombola aqui em Belo Horizonte, mas que para essas pessoas a gente não faz parte do escopo da família de bem. Eu gostaria de entender o que é a família de bem. Bom, acho engraçado o seguinte: vocês não entendem o que é uma família de bem, mas vocês sabem exatamente o que é não proteger as crianças, né? Então, não vamos misturar as coisas, a gente precisa realmente de evoluir. Se a faixa de classificação etária vai trazer mais qualidade para o folião, para o pai, segurança para as pessoas que querem vivenciar o carnaval, a gente precisa sim de evoluir. E aqui a Câmara de Vereadores é o local de debate. Então eu acho engraçado quando alguns tentam desqualificar o local que é exatamente para isso. E por mais que a gente tenha divergências, né, vereador, e a gente sabe disso, nós temos vários pontos de convergência com relação ao entendimento dessa norma. Então, assim, é o local de debate, tem que aprofundar e temos que fazer o Carnaval de Belo Horizonte ser o melhor carnaval do Brasil. Beleza. E é isso que a gente está trabalhando há anos. Agora, porque não pode ser uma pessoa que é quilombola, pode ser um engravatado, não interessa. No Carnaval somos todos belo-horizontinos tentando fazer o melhor. Então, essa aprovação, eu parabenizo a todos os vereadores, porque foi um passo importante para a gente melhorar a qualificação do nosso Carnaval. Bom, agora vamos lá, gente. Na parte prática, para finalizar aqui, primeiro agradecendo esse debate aqui no Brasil Gente Minas. Nesse carnaval a lei não vai valer, né? Porque o carnaval já começou dia 31. Então isso é uma pré-discussão para o ano que vem, é isso? Exatamente, WT. É ano que vem, né, vereadora? Vai ser levada em segundo turno e possivelmente a partir do ano que vem, se for aprovado. A base do governo já apresentou um substitutivo, inclusive uma companheira, né, do partido do vereador Braulio também apresentou um substitutivo a esse projeto. A gente entende que não cabe nem substitutivo. O ideal seria derrubar esse projeto e a gente, coletivamente, no diálogo, entender, talvez, de uma possibilidade da criação aí de uma norma de conduta, mas que não vai estar vinculado a uma multa, que não vai estar vinculado a uma responsabilização e, principalmente, vai entender a complexidade que é o Carnaval de Belo Horizonte hoje. Porque esse projeto, ele expõe, como eu já disse, um total desconhecimento de como se dá o Carnaval de Belo Horizonte. Vereadora, obrigado. Tem muita discussão aqui na Câmara. Braulio, obrigado a vocês, vereadoras. Wagner, obrigado aí, né? Porque realmente é importante a gente trazer a informação, porque fica, às vezes, muita desinformação a respeito do que está acontecendo e a provocação é necessária, e eu falo isso para os dois, né? Porque a gente tem que provocar, a gente precisa abrir o debate e as pessoas precisam entender a visão de cada um dos senhores que representam, né, o povo aqui na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Então, muito obrigado pela gentileza. Boa, Wagner. Obrigado mais uma vez, hein? Valeu, WT. Um abraço e obrigado, vereadora. Obrigado, vereador. Bom, é isso aí. Rapaz, calma, é só ano que vem. E ainda tem muito debate por isso e vem o questionamento. Até que ponto o Estado brasileiro, o poder público, pode dizer como você deve agir com os seus filhos, aonde você pode levar, como levar e qual é o limite do Estado na vigilância do ser humano? Bom, é um papo longo, enfim, mas é importante que a gente vai, ao longo do ano, a gente vai falando sobre isso, inclusive durante o Carnaval.